Pai amado, Pai querido, meu Senhor, meu Salvador, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, terra Israel, Jerusalém, Belém, Deus que nos criou do pó e do pó voltaremos. Deus Pai, recebo o Senhor como Senhor e Salvador e peço que o Senhor entre em minha vida, no mais íntimo do meu eu, me instrua as boas novas e que por intercessão a Jesus Cristo em minha vida, a quem eu abro meu coração, corpo e alma com toda a força da minha mente e da minha alma, recebo como único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor e meu Salvador. Entra, Senhor, me faça eu beber dessa água que pula para a fonte da vida eterna, Jesus. O Senhor é o pão que alimenta minha alma e meu espírito. Eu, em teu santo nome, peço as bênçãos sobre todas as pessoas que estão a me ouvir. Ei, gente, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe vocês em todos os sentidos da vida, fazendo vocês se sentirem bem em todos os sentidos da vida. Olha, vamos entrar em santidade, tem um tempo para Jesus, vamos abrir nossos corações, o olho do nosso coração, que pertence a Deus, e receber a palavra, e uma boa palavra tem que ser vista. Olha, livro de João, uma das mensagens das 7 declarações de Jesus no Evangelho de João, quando ele declara ser o Eu Sou. Essa é uma penúltima, tá bom? Essa é a penúltima da palavra dele. Olha, gente, vamos falar da palavra. Jesus está prestes a ser entregue e morto na cruz. Olha, os últimos momentos de Jesus, literalmente as últimas horas de Jesus. Então, gente, podemos até mesmo presumir que esse seja um dos momentos mais importantes de Jesus com os teus discípulos, porque são suas últimas palavras com os discípulos diante da sua morte. Jesus Cristo está preparando os discípulos para o seu novo momento, para o que aconteceria. Tanto é, gente, que esse discurso é tão importante que ele dura 3 capítulos inteiros do Evangelho de João. Olha, tamanha a importância desse momento, tá bom? Seria a última ceia, a famosa última ceia, quando Jesus reúne os discípulos, lava os pés dos discípulos e começa a falar. Ele começa ali, repartir o pão, repartir o vinho, e eles participam da última ceia, e algumas coisas começam a acontecer aqui, que vai deixar o coração dos discípulos completamente aflitos nessa situação. Olha, Jesus Cristo começa se reunindo com os discípulos e já traz aquela bomba no meio deles, dizendo-lhes: olha, eu estou indo embora. Olha, Jesus dizendo para os discípulos: eu estou indo embora, e o lugar para onde eu vou, vocês não poderão ir. Gente, irmãos e irmãs, imagine só como deve ter ficado o coração dos discípulos nesse momento, não é mesmo, gente? Aí eles devem ter se perguntado: como assim você deve ir embora, está indo embora? Que história é essa de você estar indo embora? E os discípulos estavam há 3 anos caminhando com Jesus, e eles tinham uma grande expectativa de que Jesus Cristo era o grande Messias, o libertador, aquele que libertaria Jerusalém do Império Romano, que começaria uma grande revolução. Eles estavam 3 anos caminhando com Jesus, e chegando um momento que a expectativa deles estavam crescendo. Vai chegar, e agora? E Jesus Cristo diz: eu estou indo embora, e o lugar para onde eu, Jesus Cristo, vou, vocês não podem ir. É como se as esperanças dos discípulos fosse destroçada nesse momento. Como assim? Imagine a aflição do coração dos discípulos, dos 12 naquele momento. Não bastasse essa notícia que os deixou atordoado, Jesus ainda revela que no meio deles havia um traidor. Naquela mesma noite da Santa Ceia, Jesus disse que alguém iria traí-lo, e Judas se revela. Jesus, inclusive, diz e fala: olha, vai, faz logo e faz o que você tem que fazer. E Judas Iscariotes saiu. Imagina quão mais aflitos ficaram os corações dos discípulos. Jesus diz que está indo embora, mas tem um traidor no meio de nós. O que está acontecendo tudo nesta noite? Se não bastasse isso, Pedro ainda no seu ímpeto, Pedro que não havia sido completamente ali, como seria dali como depois, aí Pedro diz: não, Jesus, aonde o Senhor for, eu vou, eu entrego minha vida pelo Senhor. Pedro disse isso: eu faço tudo pelo Senhor. Aí Jesus disse: poxa, Pedro, Jesus falando com Pedro, hoje mesmo, na verdade, ainda nesta noite, Pedro, ainda que o galo cante, antes que o galo cante, né? As 3 vezes, você me negará 3 vezes. Olha só quantas gente, abre o ouvido, quantas coisas no mesmo jantar, na mesma mesa de jantar. No coração dos discípulos estavam completamente aflitos nesse momento, não é verdade? Olha, eles estavam acontecendo, as esperanças deles parece que estavam indo embora. Todos aqueles sonhos que eles tinham de uma grande libertação por meio de Jesus Cristo
está acabando. E Jesus Cristo então agora vai consolar o coração dos discípulos e vai explicar o que está acontecendo. Olha, no capítulo 14, a partir dos versos 1, livro de João, ele vai dizer assim, olha, abre os ouvidos. Olha, não deixe que seu coração se fiquem aflitos. Ou então, não se turbe os vossos corações. Creiam em Deus e também creiam em mim, eu, Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo, olha, não fiquem aflitos, vocês não precisam ficar aflitos, não fiquem angustiados, creiam em Deus e também creiam em mim. Interessante, gente, que aqui Jesus mais uma vez está se autoproclamando Deus. No livro de Evangelho de João, como nós falamos em uma outra mensagem, o Evangelho de João foi escrito com a propósito de falar que Jesus é Deus. Jesus se autoproclama que é Deus diversas vezes por ele dizer que eu sou o grande eu sou, e agora ele se declara mais uma vez, creiam em mim. Ele vai dizer porque ali na Santa Ceia, por que os discípulos não precisam ficar aflitos, não fiquem angustiados, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh glória, se não fosse assim eu não lhes teria dito. Vou até lá preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu, Jesus, estiver. Ei, vocês conhecem o caminho para onde Jesus vai. É assim, Jesus acalma o coração dos discípulos dizendo, não fiquem aflitos, vocês não precisam ficar angustiados, porque na casa do meu Pai tem lugar para todo mundo. Digam glória a Deus, aleluia, gente, porque na casa do meu Pai há lugar para vocês, não só para os discípulos, mas para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Ei, se você crê no nome de Jesus, há lugar para todos. Aceita Jesus por essa razão, há lugar para todos, por essa razão pela qual nós não precisamos ficar angustiados e aflitos, porque há espaço para mim e para você que está me ouvindo, o mundo, Israel, todo mundo, da reino eterna de Deus, onde reina eternamente, onde estaremos eternamente ao lado dele. Jesus então acalma o coração dos discípulos dizendo, não fiquem aflitos. Lá tem espaço para todo mundo na casa do meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus está fazendo um contraste com o templo, porque o templo de Jerusalém era conhecido como a casa de Deus, e os discípulos seriam expulsos daquele lugar. E Jesus Cristo está dizendo, eu estou indo para a verdadeira casa, o verdadeiro lar, o lugar onde Deus realmente sempre está presente. Então, ei, não fiquem angustiados, porque há lugar para todo mundo. Jesus diz, eu nunca menti para vocês. Essa é a segunda razão para que Jesus Cristo diz, não precisam ficar angustiados, porque eu, Jesus, estou falando a verdade, eu sou filho de Deus, porque se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Se esse não fosse o projeto original, eu teria falado com vocês. Creiam em mim, creiam na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele está indo preparar um lugar para mim, eu, Alexandre, um servo, e para cada um de vocês que estão a me ouvir, mundo, todas as nações. E Jesus diz, todas as nações, há lugar, todos os lugares, há espaço para vocês. Onde estou indo, tem espaço para cada um de vocês. E quando nós lemos esse texto e vemos que Jesus está indo preparar um lugar, muitos imaginam Jesus lá no céu, porém, preparando um lugar, como se fosse um pedreiro construindo a casa. Eu vou me imobiliar aqui, porque eu vou preparar, né? Como ele foi aqui, né? Na terra serralheira, né? Imagina, não para que eu venha buscar os meus filhos na terra, mas não é essa a imagem que nós temos nesse texto, porque Jesus disse que já existe muitas moradas na casa do Pai. E as moradas na casa do Pai já estão prontas. O céu já está pronto. O lugar já está pronto. Quando Jesus disse que vai preparar o lugar, não é que ele vai fazer o lugar. Não, o lugar está pronto. O que ele está dizendo é que a casa já está pronta, mas nós, eu e cada um de vocês, não temos a chave. Nós não podemos entrar lá. Lembra que nos versículos, o próprio Jesus disse, eu estou indo para um lugar e vocês não podem ir. Olha, gente, ou seja, a casa está pronta, o reino de Deus está lá, mas nós não temos acesso a ele. Para que possamos ter esse acesso a ele, temos que abrir nosso coração, receber Jesus como Senhor e Salvador, seguir com fé, ter uma Bíblia, ir à igreja, ser justo, honesto, fazer o bem, desafastar de todos os desejos da sua carne dessa vida mundana. Procura ser como Jesus. E eu peço para que Deus abençoe cada um, cada coração, cada alma, cada um, em nome de Jesus, que a paz esteja sobre nós. O reino está chegando, o justo juiz está vindo, Jesus está voltando, e essa é a verdade. Desafastem dos seus pecados. Por favor,